Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porém, cada um veja o quê? Veja o quê, igreja? Como edifica? O que é edificar? Edificar é construir, é levantar, é erguer. É estruturar, exatamente. Porém, cada um veja como edifica. Por quê? Porque o fundamento, que é a base, esse já foi posto, já foi colocado, já foi posto. Nos foi posto, e é quem? É Jesus Cristo. Amém? Esse já está colocado. Mas ele fala, cada um veja como edifica. Por quê? Porque não sou eu que construo na sua vida. Não é você que constrói na minha. Cada um de nós construímos a nossa vida com Deus. Essas palavras aqui, elas não eram ditas, elas não estavam sendo faladas para novos convertidos, para quem estava chegando. Ela estava sendo falada, ela foi enviada essa carta para a igreja, para determinada igreja, para determinadas pessoas. Pessoas que já faziam parte, pessoas que já estavam construindo uma vida com Deus. Está dando para entender isso aí, gente? Como eu já tenho construído, venho construindo, como você vem construindo, cada um de nós. O fundamento foi posto. O fundamento é a parte principal da casa. Você não consegue construir fora de um fundamento, um alicerce. Se você fizer fora, se você tentar construir depois do fundamento, fora dele, você vai pegar ou terra, ou barro, né? Ou você vai construir, aí vai ter que ter muita fé, vai ter que ser mágico, você vai construir no nada. Vai construir no céu, no ar. E não existe isso, não tem como, não para em pé. O alicerce é o fundamento da casa, é o que vai sustentar. Porém, esse alicerce, ele tem a sua estrutura montada. Esse alicerce, ele tem os seus parâmetros prontos. Não tem como fugir daquilo, não tem como sair daquilo, não tem como fazer fora daquilo. Está dando para compreender, gente? Sim ou não? E aí ele fala que nós temos que ver como vamos edificar, a maneira com que vamos construir, porque existe uma responsabilidade nisso aqui. Existe uma responsabilidade no nosso dia a dia. Existe uma responsabilidade naquilo que nós fazemos, na maneira com que vamos edificar essa casa. Hoje você está colocando mais um tijolo, você está acrescentando mais uma parede, você está fazendo mais uma parte nessa construção da sua vida com Deus, eu na minha. E aí ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Você já ouviu várias vezes isso aqui? Eu já ouvi. Nós sabemos que o fogo são as dificuldades. O fogo também pode ser considerado ou exemplificado pelas tempestades, pelos problemas, pelas lutas que nós enfrentamos, pelos obstáculos que se opõem na nossa vida. Aquilo que muitas vezes nos deparamos e é totalmente contrário àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós esperávamos, aquilo que a gente lutou tanto para alcançar. Esse é o fogo, essas são as dificuldades. Mas a maneira com que edificamos essa vida, a maneira com que nós levantamos essa casa, a maneira com que nós fazemos essa caminhada com Cristo, ela vai mostrar, ou ela vai suportar ou não as dificuldades, os problemas, os obstáculos. E ele fala isso. É aí onde ele quer chegar quando ele diz, cada um veja como faz. Hoje em dia, o que é que
as pessoas têm aplicado nessa construção? Como é que tem sido feito, ou como tem sido esperado que essa construção se conclua na vida das pessoas? De que maneira isso aqui tem chegado ao coração das pessoas? Como é posto o alicerce, o fundamento que é colocado? O alicerce é Jesus Cristo. Sim, mas de que maneira é colocado esse Jesus no coração das pessoas, para que elas construam? A maneira com que seduza, a maneira com que convença as pessoas, a maneira com que elas venham ser atraídas por esse alicerce, por esse Jesus. Então, é muito mais fácil colocar para as pessoas assim: olha, eu vou apresentar um Jesus para você que prospera. Por quê? Porque o mundo quer dinheiro, as pessoas querem estabilidade financeira. Está dando para entender? As pessoas querem poder sentir-se confortáveis, estáveis, seguras. Mas seguras no quê? No dinheiro. Está dando para entender? Você já deve ter ouvido, até dei esse exemplo essa semana, alguém que enfrenta uma dificuldade econômica grande, alguém que está desempregado, alguém que as portas estão fechadas, aparentemente fechadas para ela. Elas dizem assim: se a porta que eu espero, que eu preciso, se abrisse para mim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Aquele que tem um problema na sua casa com seu filho viciado nas drogas, esse aí já diz o quê? Ele diz: olha, se o meu filho fosse livre das drogas, se ele se libertasse daquilo, isso me faria a pessoa mais feliz do mundo. Aquele que está enfrentando uma doença, uma enfermidade, aquele que tem um câncer, aquele que tem uma AIDS, aquele que, enfim, está com problema de saúde, o que é que esse espera? O que é que ele diz que faria dele a pessoa mais feliz do mundo? A cura dele, a restauração da sua saúde. Então quer dizer, as pessoas, o mundo, ele espera algo, ele deseja algo. Ele espera por alguma coisa que venha satisfazê-lo naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, naquele momento de necessidade. Mas a pessoa não consegue entender que na realidade, a sensação muitas vezes de vazio que ela traz dentro dela, o problema que ela tem dentro dela, a sensação de estar sozinha, desamparada, de não ter ninguém por ela, na realidade é a necessidade da presença de Deus que ela tem. Porque eu e você, nós temos dentro de nós um espaço, o nosso coração, ele foi feito ali exatamente para ter a presença de Deus dentro de nós. Um espaço no nosso coração. Ele existe para isso. E aí, aonde há essa confusão. Mas a maneira com que as pessoas constroem, o que elas usam, o material que é usado, a expectativa delas, no que elas baseiam, no que elas alicerçam, ou sobre qual alicerce elas constroem, nesse, da bênção, da transformação. Eu não estou pregando contra a bênção, pelo contrário. Eu prego a favor da bênção. Todos nós alcançaremos as bênçãos. Aliás, a própria palavra diz que quando buscamos a Deus e o reino dele, todas as demais coisas vêm sobre a nossa vida. Está dando para entender? Sim ou não? É assim que acontece. Então, o que deveria ser a estrutura da casa, da construção, da caminhada, deveria ser isso daí. Mas aí exige muito mais da pessoa. Exige muito mais do coração da pessoa, do querer da pessoa. A gente vê hoje em dia pessoas que vêm até a igreja, buscam a Deus, querem mais do que tudo, mas querem pelas necessidades que têm. Querem pelas bênçãos que procuram. E aí elas se empenham, elas vêm. Quantos dias tem que vir? Quanto tempo tem que jejuar? Qual a campanha? Quanto é que tem que dar? O que é que preciso fazer? Aí elas fazem. Mas qual é o apelo? O apelo é esse: venha que você vai ter dinheiro. Venha que você vai ser curado. Venha que você vai encontrar alguém. Venha que as portas vão se abrir. É ou não é verdade? Sim ou não? É desse jeito. Olha aí e veja se não é assim. Por quê? Porque assim convence. Porque assim a pessoa, ela
Ela se convence a vir, ela se convence a buscar, ela se convence a permanecer. Mas e quando aquilo que ela tanto espera, aquilo que ela tanto quer, não acontece do jeito que ela espera que aconteça? O que acontece? É aí que está a construção. Ele falou assim, como prudente construtor, não é isso que está escrito aí? No versículo 10 mesmo aí. Segundo a graça de Deus que me foi dada, quer dizer, eu não mereci absolutamente nada, eu não fiz nada para merecer. Deus me concedeu isso. Eu lancei o fundamento. Como prudente construtor. Jesus ele falou que o prudente construtor é aquele que faz o quê, gente? Que constrói na rocha. Não constrói na terra. Não constrói na areia. Mas por que o prudente constrói na pedra, constrói na rocha? Construir na rocha, eu e você sabemos que é muito mais difícil. Eu e você sabemos que leva muito mais tempo, que exige muito mais da pessoa. É ou não é verdade? Porque não é fácil. Você tenta furar uma parede. Aqui eu não sei como é que é. Aqui é cimento, é concreto que usam, é areia, cimento, cal, para fazer esse reboque na parede. Às vezes até um pouco mais duro para furar. Mas lá em Goiás, o povo usa um tal de saibro. Vocês já ouviram falar? É um barro, como se fosse um barro. Eles passam aquilo lá como se fosse o reboque da parede. Aí você vai lá e pensa que aquilo é parede, que aquilo lá está ali, vai funcionar e tal. Aí você fura. Quando você fura, a broca entra, parece que você está furando manteiga. Sabe? Aí você põe lá a bucha, coloca lá o parafuso. Quando você põe o peso, aquilo desce, que arranca um tufo da parede. Fica um buraco ali. Fica um buraco lá na parede. Quer dizer, é o barro, é muito mais fácil, é mais rápido, é menos custoso. Custa menos, é mais barato fazer. Mas a aparência é de parede. A aparência é que está tudo certo ali. Você olhando para as pessoas dentro da igreja, a aparência é essa. Você tem vários tipos de pessoas. Você tem membros, você tem obreiros, você tem pastores, você tem lideranças, você tem, enfim, você tem vários tipos de pessoas. E olhando para elas, a aparência é que todas são o quê? Todas são firmes. Todas são inabaláveis. Todas estão na rocha. Mas a gente só conhece a obra de cada um, a gente só conhece o que é realmente quando o fogo vem. Quando as tempestades caem. Quando a ventania bate. É ou não é verdade? Ou como saber se eu e você realmente estamos na rocha? É quando vivemos os problemas. É quando a gente vive as dificuldades. É quando a gente olha e tudo é contrário àquilo que a gente esperava que fosse. Quando a gente olha e tudo é diferente da maneira que a gente imaginou. Você esperava muito e de repente você olhou, é pouco. É pouco diante das expectativas que você criou. Mas na realidade é a medida certa que Deus preparou para aquele momento. É que as pessoas, elas esperam muito. A pessoa é chamada para prosperar, ela é chamada para ganhar dinheiro, ela é chamada para ser curada. Ela chega, ela vem, e ela vem acreditando naquilo, mas aí não acontece do jeito que ela esperava, ou não no tempo que ela esperava. Porque também tem isso. Nós colocamos um tempo na nossa vida, nós colocamos uma expectativa na nossa vida, no nosso coração, e às vezes a vida é diferente daquilo que a gente espera. É ou não é verdade? Você casa, e quando é o comecinho, tudo é maravilha, não é? Mas aí depois começam a vir certas dificuldades no andar da caminhada. É ou não é verdade? Quem já é casado há mais tempo, sabe. E aí? Aí o casamento deixou de ser maravilhoso, o casamento deixou de ser lindo? O casamento continua a ser lindo, ser maravilhoso. Mas aquilo tudo tem o seu propósito e veio no tempo adequado para que possamos crescer, nos amadurecer, para que possamos nos fortalecer também, fortalecer a união, a comunhão, o casamento. Para isso também enfrentamos as lutas. Por isso também as dificuldades. Deus permite esse tipo de coisa para que a gente venha enrijecer, endurecer, fortalecer mais nele, dependermos mais dele. Aquele que usa a palha, usa a madeira, para dar o exemplo, ele está construindo também.
Ele está fazendo a sua casa. Ele está fazendo a sua construção. Ele imagina que está fazendo. E quando tudo vai bem, é glória a Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Mas e quando as tempestades começam a cair? E quando os problemas vêm? Porque esse tipo de construção não suporta tudo. E o tempo faz com que o desgaste seja maior. E em menos tempo desgasta muito mais. É ou não é verdade? Então, o que o Espírito Santo fala, o que ele nos chama a atenção hoje, é isso daqui. Porém, cada um veja como edifica. Então a pergunta é essa: como eu e você, nós temos edificado a nossa vida com Deus? No que está baseado? No que está alicerçado a nossa fé, a nossa confiança? As pessoas confiam, quando tudo vai bem, confiam mais ainda. Mas e quando tudo é contrário? Quando as coisas não vão do jeito, ou não acontecem como as pessoas esperavam, como o coração imaginava que fosse. Aí você vê que elas começam a desaparecer, elas começam a sumir. Você vê aquela pessoa que vem toda cheia de fervor, toda cheia de entusiasmo, e ela pede a oração, ela pede uma bênção, uma vitória. Eu e você, a maior vontade que nós temos é que essas pessoas recebam isso, da maneira com que elas querem. É ou não é verdade? Mas tudo será da maneira que a gente espera? Tudo acontecerá da maneira que a gente acha que vai acontecer? Não, infelizmente não. Hoje, eu e você esperamos de uma maneira, queremos de um jeito, oramos para que aconteça daquela maneira. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas analisando assim, eu analisando a minha caminhada com Deus, eu cheguei à conclusão do seguinte: que nem tudo que eu pedi a Deus até hoje para mim aconteceu da maneira que eu queria. Nem todas as respostas que eu pedi a Deus e que eu precisei de Deus, e muitas delas eu achava que tinha que ser imediata, que não podia passar e não dava para ser outra. Nem todas elas foram, eu iria até além, a maioria delas não foram do jeito que eu achei que iria ser. Não foram da maneira que eu esperava. E aí? O que pensar? Eu não sou de Deus? E Deus não me atende? Ele não ouviu a minha oração? Ou de repente Ele me abandonou por alguns momentos? Ou de repente eu cometi algum erro, alguma falha, eu pequei, aí Deus não fez aquilo que eu precisava me castigar? Não. Porque não é assim que Deus age. Eu agiria assim. Talvez você agiria assim. Se alguém nos fizesse um mal, pagaríamos o mal com o mal. Ou podendo estender a mão, podendo ajudar, não ajudaríamos, não faríamos pela pessoa aquilo que ela necessita. Por quê? Porque ela não fez pela gente, ela não nos ajudou, ela não foi, de repente, com a gente da maneira que a gente achou que ela deveria. Mas as ações de Deus são diferentes, a maneira de Deus agir é totalmente diferente. Deus, Ele age da maneira dele, Ele vê da maneira dele, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. E aí eu cheguei à conclusão nisso tudo, de que realmente, nem tudo que eu pedi, nem tudo que eu achei que era urgente na minha vida, as respostas foram como eu precisava, que eu entendia que precisava que fosse. Está dando para entender isso? Sim ou não? Mas também consegui ver que nunca Deus deixou de me dar a resposta que realmente me fosse necessária. Porque se tudo que eu pedi me fosse dado da maneira que eu quis, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus. Hoje eu não seria pastor. Eu não seria um servo de Deus, não estaria pregando a palavra. Está dando para entender? Porque as respostas que eu pedi diante das necessidades que eu imaginava ter, me levariam para outro caminho. Mas Deus sabe o que é bom para mim e para você. Mas quem é que aceita esse tipo de coisa, esse tipo de resposta na vida? Quem é que concorda com esse tipo de coisa? Não, eu quero isso, eu desejo isso, eu espero isso, eu necessito é disso. Mas que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Porque aí há necessidade de se empenhar muito mais, de buscar muito mais.
de querer a Deus muito mais do que as bênçãos, do que aquilo que está do lado de fora. Querer o abençoador mais do que as bênçãos. Porque é verdade. Deus pode curar aquele que não tem cura para a ciência humana? Pode. Deus pode libertar aquele que aos olhos humanos não tem mais jeito? Pode. A gente vê isso daí. A pessoa está afundada não sei quantos anos, ninguém mais acredita nela. Ela já tentou de todos os jeitos, ela não conseguiu. Aí ela foi lá, buscou a Deus, Deus vai e tira ela do vício. A pessoa foi desenganada por tudo quanto é especialista. Aí ela foi lá, buscou a Deus, Deus tocou nela, ela foi curada. Amém. Deus pode todas as coisas. Mas será que Deus é Deus só para isso? Será que todo o propósito de Deus se resume nisso na vida das pessoas? Com certeza não. Mas compreender isso e buscar isso depende de um empenho muito maior, de um querer muito maior. E para querer muito, é preciso paciência. Para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, é necessário perseverança. E aí entra esse tipo de material, o ouro, a prata, a pedra preciosa, porque é muito mais caro, exige muito mais, é necessário muito mais. É necessário perseverar muito mais, ser muito mais teimoso. Você quer mais dificuldade do que você continuar acreditando e querendo e confiando quando você olha e tudo é contrário? Não tem, gente. Não tem. Não tem. E eu afirmo isso para você com conhecimento de causa. É difícil demais. Quando você tem porque cada um de nós é um desejo dentro da gente. Cada um de nós tem um propósito no coração. Você tem o seu e eu tenho o meu. E com certeza não é igual. Você tem algo que Deus colocou aí no seu coração, para a sua vida, para a sua família, para a sua vida profissional, econômica, enfim. Eu tenho o meu. E a nossa expectativa é o quê? É que venhamos sempre caminhar para frente. Não é assim? Mas e quando um revés acontece e a coisa aparentemente aos nossos olhos vai para trás? E aí, o que a gente acha? A gente acha que a gente está o quê? No caminho errado. A gente acha que alguma coisa de errado está acontecendo. O natural não é isso? É ou não é verdade? Depois de tanta luta, depois de tanto empenho, depois de tanta confiança, aí você para e fala, não, agora vai acontecer. Aí de repente acontece tudo o contrário. Qual o sentimento dentro do coração? Qual a vontade da carne? O que é que ela diz? O que o coração que é enganoso, que é corrupto, o que esse coração da carne fala? Desiste. Para. Se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Se fosse para ser, já seria. É ou não é verdade? Se fosse para Deus dar algum tipo de resposta com relação a isso ou aquilo, Ele já teria dado. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Isso é o que a carne fala. Mas e o Espírito? Mas você e eu, a gente só consegue ouvir o Espírito quando andamos em Espírito. Dá para compreender isso? Senão você não consegue entender. Não consegue compreender. O que serve a Deus pelas coisas da carne, esse daí só vê o que é carnal. Esse aí só enxerga isso. Ele não entende. E mais cedo ou mais tarde, as lutas virão, as dificuldades virão. Problemas acontecerão. Em todos os aspectos da vida. Em todos. E serão das maneiras mais variadas. Não é porque eu e você servimos, não é porque eu e você conhecemos a palavra, não é porque eu e você talvez tenhamos tempo de evangelho ou título dentro de da obra de Deus, que não vamos enfrentar as lutas. Nós vamos. A gente vai. Se a gente voltar lá de novo na parábola lá do exemplo do prudente construtor, ele diz que um edificou sobre a areia e o outro sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Quer dizer, sobre as duas casas. Sobre aquele que constrói na areia e aquele que constrói na rocha. O que constrói a casa com feno, com palha, com madeira, ele vai enfrentar as mesmas dificuldades do que o outro que constrói com ouro, com a prata, com a pedra preciosa. Ou seja,
você estando na presença de Deus, você servindo a Deus, você andando com Deus, ou não, você vai enfrentar as mesmas lutas, você vai enfrentar as mesmas dificuldades. Porque Deus, Ele não trata as pessoas com diferença, não. Nós vivemos sobre os mesmos aspectos de igualdade da parte de Deus. Mas o que nos faz diferente então, pastor? A diferença é que aquele que constrói com esses materiais é mais demorado, é mais penoso, é mais caro, mas esse suporta as dificuldades, esse suporta as lutas. Porque o que te sustenta, o que me sustenta, não são as bênçãos que acontecem na nossa vida. Está dando para entender isso, gente? Sim ou não? O que me motiva a servir a Deus, o que te motiva a servir a Deus, não é o fato de você ser próspero, abençoado financeiramente, não é o fato de você ter uma saúde abençoada, graças a Deus e glória a Deus se tivermos todas essas coisas. Se tivermos uma família maravilhosa e todos forem convertidos e estiverem na presença de Deus, melhor ainda. Mas e se não tiver? E se aquilo tudo que esperamos, em algum momento não for ou não estiverem de acordo com o que nós imaginávamos? Continuaremos seguindo e servindo firme a Deus, de todo o nosso coração. Isso exige muito mais. Isso é aplicar o ouro da confiança, o ouro da perseverança, a prata, a pedra preciosa da persistência, da perseverança em confiar em Deus e depender somente dele. Dá para entender sim ou não? Mas as pessoas, elas muitas vezes não se preocupam com isso. Elas não entendem isso, elas não aplicam o coração nisso. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, ou seja, o fogo vem, a dificuldade vem, para quê? Para que seja revelado. Se permanecer a obra de cada um, ou se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. É recompensa da parte de Deus. É a vitória que Deus tem preparado para nós. Mas isso acontece quando a obra permanece, quando aquilo que estamos construindo permanece, quando aquilo que estamos edificando permanece, quando a nossa vida com Deus ela permanece mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, mesmo que tenhamos que abrir mão de muitas coisas para permanecermos firmes na presença de Deus, para permanecermos firmes com Deus. E abrir mão do quê? Abrir mão do que for necessário. Abrir mão do que for preciso. Isso é aplicar. Isso é pagar preço alto. Por exemplo, para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje, para que tudo isso que existe, existisse, para que esse evangelho hoje fosse pregado da maneira que é pregado, houve um preço a ser pago. Preço alto. Que Deus teve que pagar por cada um de nós, que foi a vida do próprio Filho, foi o sofrimento do próprio Filho. É agradável? Não. A própria palavra diz que quando Deus olhou e viu o sofrimento de Jesus, Ele virou o rosto, não é o que está escrito? Então, por aí você imagina, e às vezes eu e você temos que abrir mão de muitas coisas, para realmente servirmos a Deus, para andarmos com Deus, para que verdadeiramente venhamos construir algo que seja permanente com Deus ou em Deus. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que para a gente são valiosas, são importantes. Coisas que a gente imagina que tem um valor, mas nada disso tem mais valor do que a vida realmente com Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, eu gostaria, mas a gente é limitado e às vezes faltam as palavras, falta o argumento necessário. Mas a obra ou a construção da minha vida com Deus só permanece se verdadeiramente eu a edifico sobre esse fundamento que é Cristo, da maneira que é preciso edificar. A gente vê por aí, infelizmente, muitas pessoas não têm... Hoje em dia o que se vê? Porta larga. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é aceitável. Você serve a Deus do jeito que você está. Você serve a Deus da maneira que você quiser. Você serve a Deus. Mas não é desse jeito que funciona. Está dando para entender? Não é assim. Existe a maneira certa de se edificar. Existe um fundamento. Existe um alicerce.
Se você tentar construir fora dele, a sua casa vai desabar, a sua construção vai cair, vai ruir. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso aqui é aquele que ele crê, ele confia, ele anda com Deus. Mas ele não consegue ter alegria, ele não consegue ter satisfação. Por quê? Porque a alegria dele seria que os desejos dele se cumprissem da maneira dele. Como ele não vê acontecer da maneira que ele quer, então ele não vê alegria, ele não vê motivo de satisfação dentro dele. Dá para compreender? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas Deus não é... A misericórdia de Deus não dura para sempre? A misericórdia de Deus dura para sempre, mas Deus não é para sempre misericordioso. Não é? Uma coisa não quer dizer a mesma coisa que a outra. Amém, gente? Está dando para entender? Você conhece a parábola das virgens, as nécias e as cuidadosas, as prudentes? O que aconteceu? 5 delas cuidaram, mantiveram ali o cuidado, trouxeram o azeite delas e mais uma quantidade, carregaram peso a mais, mas quando veio a necessidade, elas tinham algo que supriria a necessidade delas. Outras não. Outras foram e falaram, não, peraí, se faltar a gente pede para elas ali, se faltar a gente dá um jeito. Na última hora a gente dá um jeito, e o jeito foi o quê? Foi voltar lá para trás, para tentar pegar o que precisava, e quando chegaram a porta estava o quê? Fechada. Há um momento que a porta está aberta para mim, para você. Há um momento em que Deus está de braços abertos para nos receber. E o momento é esse. Lá em Isaías, se eu não me engano, está escrito que buscai o Senhor enquanto se pode encontrar, não é isso? Invocai-o enquanto está próximo. Hoje Deus está próximo, hoje nós podemos encontrá-lo, Ele está aqui. A fartura de Deus, a fartura da palavra, a fartura de dons, a fartura disso, a fartura daquilo, a fartura daquilo outro. Tudo para que eu e você venhamos nos convencer de Cristo e venhamos entregar nossa vida para Ele. Mas haverá um momento que a porta vai se fechar. Assim como se fechou nos tempos de Noé, a porta da arca se fechou. E quem estava fora não pôde abrir, não pôde entrar. A porta desse lugar aqui, o noivo fechou. E elas batiam. Quero entrar, me deixa entrar. Mas a porta estava fechada. Hoje a porta está aberta para mim e para você. Mas é preciso empenhar. É preciso esforço. É preciso vontade. Força de vontade. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é brincadeira. Andar com Deus não é brincar. Servir a Deus e andar com Deus é difícil demais. Por quê? Porque nós temos que servir a Deus quando tudo vai bem e dar glórias a Ele, louvá-lo de todo o nosso coração, mas temos que agir da mesma maneira quando enfrentamos as lutas e as dificuldades, quando tudo vai mal. Só que quando tudo vai mal, é muito mais difícil. Aí só faz quem realmente se empenha. Amém, gente? Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam.